Convoco o vereador Milton Vieira Filho para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Roberto Eleven, Marcelo Garcia, Carlos Abranches, Zé Luiz, Sena, Gilson Campos, Roberto Chagas, Cláudio Apolinário, Marcão da Academia, Amélia Naomi, Fernando Petiti, Sérgio Camargo, Tomás Henrique, Fabião Zagueiro, Lino Bispo, Juliana Fraga, Rafael Pascucci, Milton Vieira, Renato Santiago, Sidney Campos e Rogério da Cazem. Havendo número legal sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 7ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Informa a todos os presentes que nos termos regimentais as votações das proposituras se dará de forma eletrônica. Registrando aos vereadores que as abstenções de qualquer votação deverão ser avisadas antes do início da votação das proposituras, para que seja registrado em nosso sistema. Em discussão o processo de número 8091/2023, projeto de lei número 255/2023, autoria do vereador Tomás Henrique. Inscrito para falar no processo, o vereador Tomás Henrique. Vossa Excelência tem o tempo de 25 minutos pelo partido do PL. Senhor presidente, muito obrigado. Mais uma vez, voltamos à nossa tribuna, a esta tribuna, agora para defender um projeto de nossa autoria. Né? E na verdade, eu não ia falar muito sobre esse projeto, porque acredito que tanto o texto dele, quanto sua justificativa, ele já está bastante claro no que diz respeito à intenção e o embasamento técnico, inclusive, do projeto. No entanto, escutando aqui a vereadora do PT, eu achei necessário que a gente desmentisse algumas afirmações aqui trazidas que não condizem com a verdade. A começar pela afirmação da inconstitucionalidade do projeto. Né? A vereadora, evidentemente, não é ministra do Supremo Tribunal Federal, muito menos Procurador-Geral da República. Aliás, o Procurador-Geral da República, senhor Paulo Gonet, analisando os projetos semelhantes, e é bom frisar isto, projetos semelhantes a esse já foram aprovados em outras casas legislativas, câmaras municipais, assembleias legislativas, e este projeto também, que vem aqui, já tem a aprovação e a execução em alguns locais, alguns municípios e também estados. E a discussão da constitucionalidade ou não cabe à Câmara Municipal fazer, mas sim a discussão hoje do mérito. E o mérito do projeto, diferentemente do que afirma a vereadora, é baseado sim em nossa Constituição, mas principalmente no Estatuto da Criança e do Adolescente, que preserva, que protege as nossas crianças de qualquer exposição a uma sexualização precoce, à nudez, e isso é o que a gente traz aqui neste texto. A base jurídica para este projeto, primeiro, o princípio constitucional da proteção integral. O artigo 227 da Constituição Federal estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à dignidade, ao respeito e à proteção contra toda forma de negligência, violência, exploração ou opressão. Trata-se de norma de eficácia plena que autoriza a atuação preventiva do poder público sempre que houver risco à formação moral, psíquica ou emocional do menor. Senhores, falou-se aqui sobre a autoridade do pai e da mãe. É evidente que essa autoridade existe e deve ser preservada. No entanto, nós temos a intervenção do Estado, por exemplo, através de mecanismos como é o caso de um conselho tutelar, quando uma criança, por exemplo, dentro de casa sofre abuso de pais ou de familiares. Uma criança que está sendo abusada por pais ou familiares, que está sendo exposta à pornografia, à nudez, à sexualização precoce, o Estado pode e deve intervir nessa exposição indevida da criança. Eu quero que, por gentileza, Betão, deixa eu só dar uma olhada qual vai ser, não sei se já está pronto a imagem que vai aparecer. Passa para a próxima, por gentileza. Mais uma, depois a gente volta. Para nessa aí. Isso aí
gente, está na tela para vocês, é uma criança que estava numa passeata LGBT e ali 2 indivíduos participando dessa passeata com roupas, né, uma indumentária, que inclusive é uma indumentária relacionada a fetiches sexuais ali daquela dupla ali vestido de cachorro. Na mente infantil desta menina, de uma criança relacionada a uma cena dessa, pode parecer apenas um cachorrinho, uma coisa inocente. No entanto, a gente que é adulta, a gente sabe do que se trata. E isso acaba incutindo de forma precoce uma sexualização a estas crianças. Quando a gente fala especificamente das paradas ou eventos semelhantes LGBTs, a gente diz o seguinte: nestes eventos, de forma consolidada e reiterada, há exposição de corpos nus, de pessoas adultas, há ali muitas vezes ali um comportamento promíscuo daqueles que participam dali, beijos, carícias, somado a essa questão da nudez, e, consequentemente, a sexualização precoce destas crianças. E é a isto que a gente quer preservá-las. Veja, a proteção da dignidade e integridade moral no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura proteção ampla contra a exposição a contextos incompatíveis com o desenvolvimento infantil. O artigo 17 garante a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança, abrangendo a preservação de sua imagem, dignidade e valores. O artigo 18 impõe a todos o dever de colocá-la a salvo de tratamento vexatório, constrangedor ou degradante. E a exposição sexual como violação de direitos, a exposição de crianças em ambientes com nudez, simulações de atos sexuais, linguagem obscena, fetichização, está aí na tela, pode tirar por enquanto, ou performances de cunho sexual explícito, configura violação objetiva à dignidade e à integridade moral protegidas pelo ECA. Não é necessário contato físico ou direcionamento direto à criança. A simples inserção em ambiente sexualizado já caracteriza a situação inadequada. Meus caros, quando a gente vai numa casa de shows, numa balada, tem ali a faixa etária para você entrar naquela balada, porque vai tocar músicas de conteúdo adulto, vai ter dançarinas com roupas sumárias, é um ambiente adulto. Uma parada LGBT hoje consolidada, existe um comportamento adulto, até porque o que está se discutindo dentro de uma parada LGBT? A sexualidade dessas pessoas. O que está se falando ali é sobre a transexualidade, a homossexualidade, ou seja, sobre o comportamento sexual dessas pessoas, sobre a preferência, a orientação, ou como os senhores preferirem chamar, deste indivíduo. O tema em si da parada é sobre sexo, sobre sexualização. É um tema voltado ao público adulto. Então é incompatível com a temática destas paradas, marchas e eventos, levar uma criança a este ambiente sob o pretexto de combater-se o preconceito. É evidente que a gente precisa trabalhar para combater toda forma de discriminação injusta. E ninguém aqui está defendendo violência contra quem quer que seja. Aliás, eu sou o primeiro a condenar violência, seja com homossexual ou não homossexual, tem que ser punido na forma de lei, de forma dura. Agora, a gente precisa proteger as nossas crianças de eventos que têm como temática a sexualização, para que a gente não incorra nessa sexualização precoce, nessa erotização. Até porque, quando a gente permite que essa sexualização precoce avance às nossas crianças, nós estamos abrindo portas, precedentes, para a normalização, inclusive da pedofilia. Então, quando combate-se a sexualização precoce, a erotização infantil, nós estamos combatendo o pedófilo, que quer justamente essa sexualização, essa erotização, para que sua vítima, sua presa, que é a criança, possa ser acessada de modo mais fácil, com a normalização desse tipo de comportamento. O dever preventivo do poder público. O artigo 70 do ECA, e eu estou reforçando isso para mostrar que nós estamos baseados já no que está previsto no ECA, trazendo uma legislação. Estabelece o dever de todos de prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Esse dever legitima medidas administrativas e normativas de caráter preventivo, independentemente da comprovação do dano concreto, bastando o risco objetivo à formação do menor.
critério jurídico objetivo e não discriminatório, a eventual restrição à presença de crianças em determinados eventos públicos não decorre da pauta política, cultural e identitária do evento, mas do conteúdo efetivamente apresentado. O mesmo critério jurídico é aplicado a blocos carnavalescos, shows, festas, foi o que nós estávamos falando aqui, boates ou espetáculos classificados como impróprios para menores. Trata-se de aplicação isonômica do regime de proteção da infância. À luz da Constituição Federal do Estatuto da Criança e do Adolescente, é juridicamente legítimo a restrição ou regulamentação da presença de crianças em eventos públicos quando houver exposição a conteúdos sexualizados. Tal medida encontra fundamento no princípio da proteção integral, no direito à dignidade da criança e no dever preventivo do Estado. Senhores, o que a gente pede aqui, tenho absoluta certeza da sensibilidade da maioria dos meus colegas vereadores, é que a gente dê mais um passo na proteção do indivíduo, do menor, da criança e do adolescente. O direito a passeatas LGBTs não está sendo retirado, as pessoas vão poder se manifestar. Agora, levar as crianças para ver cenas com discursos sobre sexualização, erotização, nudez, etc., isso precisa ser evitado, tanto nas questões das paradas LGBTs, quanto em outras searas que já têm legislação específica, como a gente falou aqui, festas, espetáculos, shows, baladas, blocos carnavalescos, etc. Betão, por gentileza, põe um vídeo aí, é o último vídeo que a gente mandou para o senhor, por gentileza. Inclusive, esse vídeo que eu vou expor para os senhores, ocorreu aqui em São José dos Campos, e foi uma das coisas que me motivou a trazer este projeto. O vídeo já tá pronto, Dani. Esse aí que a gente passou ali, mas pode ir para o vídeo. Mas só para ilustrar, né, um caso emblemático aqui, que foi o Peladão do MAN. Né, há anos atrás teve essa situação ali, que um pai, uma mãe levaram uma criança para ver um indivíduo nu, e isso, evidentemente, gerou choque na sociedade. Tem áudio? Acho que dá para... Não tem áudio? Bom, então... bom, foi um pouco... Ah lá. Tem uma moça ali, tá? Uma moça ali com uma indumentária, isso foi no centro da cidade, inclusive próximo ali à igreja São Benedito, uma moça com uma indumentária muito semelhante ali, a uma roupa de santa, né? E ela falando sobre a causa LGBT, sobre os direitos LGBTs. Notem que tem crianças ali participando e escutando sobre sexualização e tal. É uma pena que a gente não possa escutar o áudio, mas nas redes sociais estará mais uma vez disponível. Mas, inclusive, ela fala inúmeros palavrões, fala sobre a questão de sexualidade, etc., que, do meu ponto de vista, não só de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, há uma violação ao direito daquela criança ao escutar esse tipo de conteúdo, que é legítimo, que possa ser dito, mas entre adultos, e não levando criança ali para chocar. Né? Ali tem uma mensagem ali que fala sobre prefeitura, é da época, não é o tema agora em questão, né, que esse vídeo foi postado na época, tinha uma menina com a camisa da Fundação Cultural, mas não é o objeto do nosso tema. Senhores, o que eu quero dizer é, vamos dar mais uma camada de proteção às nossas crianças. O projeto tem base dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, e vamos afastar esse tipo de... Puxa, quando a gente quer dar essa camada de segurança para as crianças, a gente ser acusado de homofobia, transfobia, preconceito, não é nada disso. Cada adulto que viva a sua vida como bem entender, agora sem envolver as nossas crianças nesse tipo de atividade, com erotização e sexualização precoce. É essa a nossa defesa, baseado inclusive aí, em experimentos nacionais e internacionais de legislações efetivas que deram certo, que estão dando certo de proteção às nossas crianças, para que a gente combata essa erotização, sexualização. Hoje em dia está na moda também a palavra agora adultização precoce, para que a gente proteja cada vez mais nossas crianças. É isso, presidente. Obrigado. Escrito para falar no processo, vereador Sena. Vossa Excelência tem 3 minutos e 24 segundos, e o vereador Sérgio Camargo também vai falar no seu tempo. Presidente, vou tentar ser sucinto aqui. Independente de bandeira partidária, de grupo político, oposição ou base, eu acho que vale a reflexão, principalmente nós que somos a maioria aqui desta casa, acho que todos aqui são cristãos, fazem parte de bancada evangélica, bancada católica,
Nós temos a Frente Parlamentar Evangélica, do qual eu faço parte aqui, e aproveito para destacar que eu quase nem sou convidado, ou nunca sou convidado para fazer parte, né? E aí as decisões são tomadas e a gente não participa. Mas quero chamar a atenção para que todos nós que fazemos parte, que somos cristãos aqui, independente se o autor do projeto é o vereador Tomás, eu acho que vale a gente discutir o mérito do projeto. E o texto é simples. Fica proibido a participação de crianças e adolescentes nos desfiles, eventos e atividades financiadas pelo poder público municipal que se inspire ou adotem como referência a parada do orgulho LGBTQIA+, e etc, etc, etc. Bom, pois bem, o ECA, o Estatuto, já prevê aqui a garantia aos direitos da criança, do adolescente, né, para que a gente possa garantir e preservar, porém, temas que invadem os parlamentos pelo país todo, em especial nesse período agora que passou de maio, que nós tivemos a questão da adultização, né? Então, se destacou e trouxe à tona situações que realmente chocou o país todo, a questão da ideologia de gênero, que é uma pauta de esquerda, que eles não sossegam na desconstrução do indivíduo, na desconstrução da criança, a desconstrução da família, pauta importante, a gente tem que combater isso. A questão da erotização infantil, da sexualização infantil precoce, a adultização, a pedofilia, os índices de pedofilia crescem, exploração sexual cresce no país, mais de 195% é o aumento dos últimos 4 anos, ou seja, se a gente não combater, se a gente não preservar ambientes que a gente resguarda a criança, nós estamos colaborando para que esses índices cada vez mais aumentem. Então é importante que a gente faça uma reflexão antes de votar esse projeto aqui hoje, para que a gente possa ser assertivo e preservar as crianças, porque a gente tem aqui as igrejas que fazem um trabalho com crianças importantes, de reeducar as crianças, de educar as crianças, de dizer o que pode, o que não pode, o que é proibido, a questão dos assédios, a questão da pedofilia, né, a questão da pornografia. Então, as igrejas estão mobilizadas em relação a isso, seja católico, seja evangélico, ou outra que seja a sua denominação. Nós estamos imbuídos e emanados no mesmo sentimento de combate à pedofilia, à erotização infantil, e esse é um projeto importante que essa casa discute. Nós temos aqui também a questão das músicas, que são expostas nos ambientes escolares, nas escolas, nas creches, e que esta casa combate, eu não tenho dúvidas que essa casa combate esse tema musical também nos ambientes de escola e de creche. E fora das escolas que a gente vê aí os pancadões, os fluxos que invadem os 4 cantos da cidade, muitas vezes nas madrugadas, e lá estão crianças, lá estão adolescentes, frequentando esses lugares, e a gente tem que combater. Nós precisamos ter ferramentas para combater, e esse é um projeto de lei importante, e aí depois a gente não adianta cobrar o conselho tutelar, não adianta cobrar a guarda municipal, não adianta cobrar a polícia militar, não adianta cobrar as autoridades de segurança pública se esta casa não cumprir o seu papel legislativo de preservar as nossas crianças. Por isso, é um projeto específico que proíbe a exposição de crianças em eventos que estimulem ou relacionem a referência da questão da parada LGBT. E nós vamos votar aqui também uma emenda nesse projeto que foi apresentado e descaracteriza totalmente o projeto original. Essa emenda descaracteriza e fere, inclusive, o artigo 128, parágrafo 2º do regimento da casa. Fere, e eu quero aqui até chamar a questão da mesa, né, que nos ajude, nos auxilie, na hora da votação aqui dessa emenda, que a emenda proposta visa alterar o objetivo principal do projeto da lei inicialmente apresentada, contrariando a redação do artigo 128, parágrafo 2º do regimento interno da casa. Ou seja, até me espanta uma emenda dessa vindo de qualquer que seja o vereador,
porque a gente descaracterizar, tirar a prerrogativa da original do projeto, que é proibir e garantir que essas crianças, seja ela qual for, estejam garantidas e protegidas de ambientes eróticos, de músicas sexuais. Então, é preciso que essa casa coloque a mão na consciência. Nós que somos católicos, evangélicos, temos frentes parlamentares aqui dentro dessa casa. Eu não estou dizendo aqui da questão da constitucionalidade, o que diz a PGR, o que diz o STF, estou dizendo o que esta casa pensa e o que esta casa vai votar hoje, né? E depois a gente vê se realmente é constitucional ou se não é, mas votar simplesmente porque é um projeto de lei de oposição ao governo, aí a gente sai do mérito de fato da pauta, que é proteger a criança. Então fica aqui o meu pedido aos vereadores da base, que a gente possa refletir, e a emenda que vai ser votada aqui, eu peço que seja rejeitada essa emenda, porque ela está descaracterizando o texto original, a redação original do projeto de lei, né? Já que nós somos escravos do regimento, então há que se ler o regimento, artigo 128, parágrafo 2º. E peço mais uma vez aqui ao vereador Pascucci, que foi o autor, né, dessa apresentação dessa emenda. Fiquei surpreso, né, dele ter sido o autor, porque é um vereador exemplar, tem um filho pequeno, que frequenta ambientes, e certamente nenhum dos vereadores aqui que estão aqui, gostaria de colocar o teu filho, o teu neto em ambientes de sexualização, eróticos, de músicas que pudessem ocasionar, né, essa fragilidade para os filhos dos senhores, para os netos dos senhores. Então, obviamente, a imprensa vai reportar, nós iremos reportar também para as nossas redes sociais, assim como está sendo transmitido pela TV Câmara, o comportamento ético, moral e cívico de cada parlamentar dentro desta casa. Porque não adianta dizer que é de direita, não adianta dizer que é bolsonarista, não adianta dizer que é de centro-direita, mas vota um tema importante e que expõe as nossas crianças em um ambiente totalmente corrompível, prostituível. Então fica aqui o meu apelo e espero, vereador Tomás, independente de Vossa Excelência ser autoria, e que bom que foi Vossa Excelência, não poderia esperar de outro vereador, a não ser vereadores do PL que pensam nesse sentido, mas eu peço que todos os vereadores aí reflitam, porque é de suma importância um tema e que vai, obviamente, repercutir na imprensa e nas redes sociais, e nós não iremos deixar morrer esse tema, porque esse tema surgiu lá atrás com o nosso presidente Bolsonaro, com os livros, o kit gay, o chamado kit gay, que era para ser distribuído na rede para as crianças. Então é importante a gente não esquecer disso, tá bom? Fica aqui o tempo aqui para o vereador Sérgio Camargo e o meu voto favorável ao projeto e contrário à emenda que desconstrói a redação original do texto. Só quero registrar a presença da Maria Fernanda, a filha da nossa servidora Kelly. Fernanda, veio prestigiar a sessão aqui ou veio trabalhar com a mamãe? Seja bem-vinda sempre aqui na Câmara Municipal. Com a palavra, o vereador Sérgio Camargo, por tempo de 4 minutos e 41 segundos. Senhor presidente, serei breve, porém assertivo nessa minha fala. Nós falamos aqui do projeto de lei do vereador Tomás Henrique, que proíbe a participação de crianças e adolescentes em desfiles, eventos e atividades que se inspirem ou adotem como referência a parada Orgulho Gay. O que quer dizer? O que o vereador Tomás Henrique quis com esse projeto? É trazer uma segurança e a proteção para as nossas crianças, proibindo que os pais ou que outras pessoas, tio, avó, tal, levem as crianças nestes eventos, que já foi muito explicado aqui, tanto pelo vereador Tomás quanto pelo vereador Sena, do conteúdo desses eventos. São conteúdos adultos, são conteúdos eróticos, que não fazem bem à formação das nossas crianças. Mas eu recebi uma mensagem ali, enquanto o vereador Sena falava, da questão da emenda, né? Porque querem saber o que é
a emenda que tanto o vereador falou aqui. A emenda apresentada pelo vereador dessa casa, ele descaracteriza totalmente o projeto de lei do vereador Tomás pelo seguinte motivo. O projeto de lei diz o seguinte: o projeto de lei proíbe a participação de crianças nos eventos de cunho sexual, de cunho desse tipo de eventos. E a emenda, o que ela faz? Ela autoriza ao Poder Executivo a regulamentar a participação. Agora, pergunto eu, senhores vereadores, vocês acreditam mesmo que o prefeito vai regulamentar a participação de crianças nesse tipo de evento? Ele vai, no máximo, promulgar essa lei, sentar em cima e esquecer. Então, eu gostaria que os vereadores católicos, evangélicos, cristãos, espíritas, que defendem a família, que defendem a vida, que defendem o direito e a liberdade, que se manifestassem nesse projeto, contrariamente a essa emenda, porque ele descaracteriza totalmente o projeto, não vai existir mais o projeto que proíbe, porque vai ser um projeto autorizativo que já passa a ser inconstitucional por ser autorizativo. E depois, porque autoriza o Poder Executivo a regulamentar a participação ou não dessas crianças nos eventos. Então, é um projeto descaracterizado que a gente vai votar aqui. Então, eu quero pedir que os vereadores católicos, evangélicos e espíritas que realmente defendem a família, que realmente defendem a moral cristã, que votem contra a emenda e a favor do projeto, para que a gente possa ter uma lei que seja eficaz na nossa cidade, e não uma lei de faz de conta, porque nós teremos aí uma lei de faz de conta que não vai resolver um problema e as crianças vão continuar participando com seus pais, tios e avós, e nós não teremos como tomar nenhuma atitude nesses processos, porque o prefeito não vai regulamentar isso. E se regulamentar, não vai ser ao contento daquilo que a gente acredita, que nós cristãos acreditamos que seja um ataque frontal às nossas famílias, em especial às nossas crianças, e comprometendo aí o futuro da nossa sociedade. Então, eu gostaria muito, reforço o pedido aqui, que todos os vereadores católicos e cristãos, evangélicos, votem contrário à emenda e a favor do projeto, para que a gente tenha uma lei de verdade, não uma lei de faz de conta. Obrigado. Próxima vereadora inscrita para falar no processo, a vereadora Amélia Naone. Com a palavra, a vereadora Amélia Naone. Vossa Excelência tem o tempo de 15 minutos pelo Partido dos Trabalhadores. Não ao PL 255 de 2023, projeto inconstitucional. Estou falando por conta no projeto para constar nos anais. A aprovação desse projeto representa um grave retrocesso e viola uma série de direitos e princípios fundamentais, garantidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Temos que garantir o acesso a direitos e a proteção contra qualquer forma de discriminação. Violação do princípio da não discriminação e da isonomia, artigo 5º da Constituição Federal. O PL 255 de 2023 propõe uma proibição baseada no conteúdo ou referência de um evento cultural e de direitos humanos, parada do orgulho LGBTQIA+, criando uma discriminação injustificada. O artigo 5º da Constituição Federal estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de natureza. Proibir
A participação de menores em eventos de uma única temática, que é legal e é legítima, é uma clara violação desse princípio. Violação do direito à cultura e ao lazer. Artigo 215 e 214 da Constituição Federal. Artigos 215 e artigo 217 da Constituição Federal. A Constituição Federal assegura o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura nacional e de direitos humanos. Paradas e eventos de celebração de direitos são manifestações culturais e de cidadania. A participação de crianças e adolescentes acompanhadas por seus pais ou responsáveis é um exercício do direito à convivência familiar, à cultura e à liberdade de expressão. Invasão da esfera e da autoridade parental. Artigo 226 da Constituição Federal e do ECA. Nos termos da Lei Civil e do ECA, a decisão sobre quais eventos culturais e sociais seus filhos podem frequentar é de exclusiva responsabilidade dos pais ou responsáveis legais. O município, por meio da lei, não pode tutelar e substituir a decisão familiar sobre participação de eventos públicos legítimos. Criação de precedente. A aprovação deste PL abre porta para que, futuramente, a Câmara crie leis proibindo a participação de menores sobre o argumento de referência ou inspiração em qualquer evento cultural, político, social ou religioso. O PL 255 de 2023 fragiliza diretamente a liberdade de expressão ou a pluralidade democrática. O nosso orgulho é maior que o preconceito, não ao PL 255 de 2023. Em votação, o processo. Consulta de liderança e desejo de caminhar o voto. Caminhamento de votação, o vereador Tomás Henrique. Senhor presidente, como líder do Partido Liberal aqui na casa, para ficar bem claro, vamos encaminhar o projeto o voto de bancada a favor do projeto, a favor da emenda 2 e contra a emenda 3, tá? Então, encaminhado o voto de bancada do Partido Liberal a favor do projeto, a favor da emenda número 2, que é corretiva, e contra a emenda 3, que, como os nossos colegas falaram, muda um pouco aí o propósito do projeto. Caminhamento de votação, a vereadora Amélia Naumann. Senhor presidente, nós vamos votar contra o projeto. Esse projeto não é apenas inconstitucional, ele é um ato explícito de censura e discriminação, é um ataque frontal à liberdade de expressão e à dignidade da pessoa humana. Esse projeto transforma a legislação municipal em um instrumento de ódio e marginalização. Não podemos votar a favor de preconceito. Devemos legislar para a inclusão. Esse projeto será derrubado na Justiça. Informo aos senhores vereadores que o processo possui as emendas 2 e 3 em condições de votação. Votaremos primeiro a emenda número 2. Aberta a votação?
Vereador Sidney Campos. Vereador Sidney Campos. Encerrada a votação. 18 votos favoráveis, 2 votos contrários. Com 18 votos favoráveis, 2 votos contrários, a emenda está aprovada. Em votação, a emenda do número 3. Aberta a votação. Encerrada a votação. 15 votos favoráveis, 5 votos contrários. Com 15 votos favoráveis, 5 votos contrários, a emenda está aprovada. Em votação, o processo. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação.
Encerrada a votação. 18 votos favoráveis, 2 votos contrários. Com 18 votos favoráveis, 2 votos contrários, o processo está aprovado. Em discussão, o processo de número 188/2024, projeto de lei 275/2024, autoria do vereador Juvenil Silvério e Zé Luiz. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Informo os senhores vereadores que o processo possui um substitutivo. Votaremos, portanto, o substitutivo. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem à votação, senão vão ter que abrir outra extraordinária daqui a pouco. Encerrada a votação. 19 votos favoráveis, 1 voto contrário. Com 19 votos favoráveis, 1 voto contrário, está aprovado. Em discussão, o processo de número 2212/2025, projeto de lei número 77/2025, autoria do vereador Gilson Campos. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Informa os senhores vereadores que o processo possui um substitutivo. Votaremos, portanto, o substitutivo. Aberta a votação. Vereador Sena. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 3453/2025, projeto de lei número 111/2025, autoria do vereador Tomás. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Vereador Fernando Petit. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o processo está rejeitado. Em discussão, o processo, o número 4332/2025, projeto de lei número 131/2025, autoria do vereador Zé Luiz, Amélia Naomi, Carlos Abranches, Cláudio Apolinário, Fabão Zagueiro, Fernando Petit, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Rafael Pascucci, Renato Santiago, Roberto Chagas, Roberto Eleve, Rogério Dacacém, Sena, Sérgio Camargo, Sidney Campos, Tomás Henrique. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Escrita para falar no processo, a vereadora Amélia Naomi. Vossa Excelência tem tempo de 15 minutos. Senhor presidente, esse projeto foi um acordo com todos os vereadores, porque o ano passado nós votamos uma lei muito importante, muito mais completa que essa, fruto de um debate que essa casa participou, que é ouvir as famílias dos vítimas do feminicídio. Nós construímos o projeto, foi aprovado por unanimidade. Aí veio o prefeito no início desse ano e vetou o projeto. Fizemos um acordo de liderança com todos os vereadores e fizemos esse projeto. Nós vamos apresentar ele à prefeitura, ele vai ser votado, mas ele está muito reduzido. Ele é uma carta de intenção, né, contra o feminicídio. Nós entendemos que tem que ser uma política pública nas secretarias de educação e de saúde, como também na SDS. Não dá para ser só um autorizativo e não ser implementado. A gente assistir
crianças que perderam a mãe, né, e agora estuda numa escola no Eugênio de Mello, morando com o avô. Esse adolescente, ele muda, tem uma série de problemas, ele vai para a escola e fica na fila, quando necessário, transferido lá para a Zona Sul, e não tem nenhum acompanhamento das secretarias, do sistema, e a família tem que ficar falando. Infelizmente, é assim que são as vítimas do feminicídio aqui em São José dos Campos. Estou falando isso de um caso real, concreto, né, da família daquela funcionária da prefeitura, quando ela passou no concurso público, foi assassinada. E eu acompanhei, inclusive, no Conselho Tutelar, esse ano, porque como deu problema no dia a dia, e os adolescentes têm todo o direito e toda a situação de rebeldia, né, das suas fases da infância e da adolescência. Então, nós estamos votando esse projeto num acordo, mas quero reiterar que a questão do feminicídio é o que mais pega. Milhares de mulheres foram na rua há 2 semanas atrás pela vida das mulheres, e aqui em São José nós vamos continuar gritando que feminicídio é um problema. Pode ir passando aqui, que eu tenho um texto, né, mas eu nem vou falar porque é importante falar do acordo, o amparo às crianças, né, e a próxima, a última, seguimos defendendo que rompa o ciclo de vulnerabilidade, e é isso, basta de feminicídio. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovada por unanimidade. Questão de ordem, vereador Zé Luiz. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar adiamento por uma sessão do processo número 18.308/2025. Em votação, o pedido verbal do vereador Zé Luiz. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovada por unanimidade. Em discussão, o processo de número 5921/2025, projeto de lei 168/2025, autoria do vereador Sidney Campos. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Informo os senhores vereadores que o processo possui um substitutivo. Votaremos, portanto, o substitutivo. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação, por favor.
Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Em discussão o processo de número 8770/2025, projeto de lei 272/2025, autoria do vereador Cláudio Apolinário. Inscrito para falar no processo, o vereador Cláudio Apolinário. Vossa Excelência tem o tempo de 30 minutos pelo partido PSD. Não vai ser 40 minutos, né? Não vai ser 5. Mais de 5 dá. Senhor presidente, nobres vereadores, e especialmente aqueles que nos assistem em casa, para ser mais específico ainda, aos pais que nos assistem, que nos acompanham através da TV Câmara. Eu apresentei um projeto de lei, que é o projeto de comunicação prévia aos pais. Toda atividade extracurricular, toda atividade que não tem a ver com a grade curricular educacional, devem ser obrigatoriamente comunicada aos pais. E por que deste projeto? Eu quero trazer aqui algumas informações importantes. Porque muitos pais têm sido constrangidos a incluir os seus filhos em atividades que ferem os seus valores, os seus princípios e, por que não, as suas crenças. E uma das observações é sob pena de eles serem prejudicados no processo escolar. Eu quero até aproveitar aqui e fazer uso da frase de uma vereadora em um outro projeto, onde ela mencionou o fato de que os pais têm que ter o direito de escolher o local onde seus filhos estão e, por que não, o direito de decidir o que os seus filhos ouvem ou não nas escolas. E por que isso é importante? Está aí. Pais questionam a obrigatoriedade de atividade relacionada ao Halloween em escola de Caxias do Sul. Então aqui foi um trabalho executado no 4º ano na disciplina de artes, que gerou uma discordância entre as famílias. No caso aqui, famílias evangélicas, nós poderiam ser famílias católicas ou família de qualquer matriz, no bairro de Charqueadas. A Secretaria Municipal de Educação, ela diz respeitar a posição e que orienta as escolas a darem a segunda opção de temática para quem não concordar. E eu creio que a decisão da Secretaria de Educação de Caxias do Sul tomou uma decisão acertada. Ou seja, se essa matéria, ou se esta atividade de artes relacionada a Halloween não tem a ver com a grade curricular, então por que não? Os pais têm o direito de o aluno não participar, dando a ele, por que não, aí uma atividade secundária, uma opção temática para que ele possa abordar. Tem uma outra matéria aqui falando de Estados Unidos. Escolas dos Estados Unidos restringem ou proíbem Halloween por motivos religiosos, culturais e educacionais. Então, em alguns distritos americanos, por exemplo, o Dia das Bruxas, que tradicionalmente é comemorado no dia 31 de outubro, ele vem sendo cancelado com o intuito de respeitar a diversidade e garantir que alunos prestem atenção nas aulas. Então, o que é este projeto? O que é o projeto de comunicação prévia? É um projeto que ele dá direito, ele dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicação prévia aos pais ou responsáveis legais sobre atividades extracurriculares nas instituições de ensino, que sejam integrantes do Sistema Municipal de Ensino de São José dos Campos, bem como o direito de recusa à participação. Ou seja, todas as escolas da rede municipal de ensino, se elas criarem qualquer atividade que esteja além do que é a grade curricular educacional normal, elas têm a obrigação, elas terão a obrigação, a partir da aprovação desta lei, de comunicar aos pais com um prazo de 48 horas de antecedência. Comunicou aos pais, os pais têm o direito de informar a escola
que os filhos não participarão daquela atividade, ou os pais simplesmente vão dizer aos filhos que eles não participem desta atividade e a ausência já estará declarada como a decisão que essa família tomou. E para fins desta lei, são consideradas atividades extracurriculares aquelas que não integram os componentes obrigatórios da Base Nacional Comum Curricular, o BNCC, incluindo, entre outras, as seguintes: festividade de carnaval, festas juninas, atividades relacionadas ao Halloween. Então, essas atividades são apenas exemplificativas, são apenas exemplos que eu estou dando no projeto de atividades em que os pais, eles têm a necessidade de serem comunicados e a partir desse comunicado os pais tomarão a decisão. O meu filho participa ou não participa do carnaval? O meu filho participa ou não participa de festa junina? O meu filho participa ou não participa de atividades relacionadas ao Halloween? E aí, antes que alguém se posicione dizendo, mas que absurdo, você está limitando porque isso é cultura. Ok, então eu quero partir para a próxima página, porque aqui tem também o que também faz parte do projeto, que também envolve celebrações com símbolos ou práticas religiosas distintas da fé processada pela família do aluno. Ou seja, imagine que uma igreja evangélica, eu falo agora como evangélico, como pastor, portanto eu tenho lugar de fala. Imagine que amanhã um professor, que ele é evangélico, ele resolva numa sexta-feira, fala, não, eu vou fazer um culto evangélico, eu vou fazer um culto religioso aqui na sala de aula. Opa, peraí, o pai que ele é ateu, ou o pai que ele é do candomblé, ou de qualquer outra religião, ou de qualquer outra matriz, ele tem que ter o direito de dizer, o meu filho não vai participar. Ou seja, é algo que vale para todos, ou seja, não é apenas uma coisa assim, mas é um projeto ideológico, é um projeto careta, porque tira das crianças o direito de conhecer a cultura afro, ou a cultura do Halloween, ou da festa das bruxas. Não, isso serve para todos. Ou seja, uma pessoa que não quer que o seu filho participe, de repente, de um culto dentro da escola, ele não é obrigado a participar. Se o pai quer que isso aconteça, que ele coloque os filhos em uma escola confessional. Então, os pais têm que ter esse direito. E o item 5, demais eventos de cunho cultural, artístico ou simbólico com caráter não obrigatório. Portanto, em suma, presidente, vereadores e aqueles que nos assistem, em suma, o projeto define que nenhuma atividade extracurricular poderá ser realizada sem a devida ciência formal dos pais ou responsáveis nos termos desta lei. Ou seja, o que nós entendemos é que a comunicação prévia aos pais deve ser um direito. Os pais, e repito, independente da sua corrente ideológica, nós precisamos entender que a escola tem que ensinar matemática, português, geografia, física, história e assim por diante, e não outras matérias que não tenham a ver com a grade curricular. E ainda que sejam colocadas, ainda que digam assim, não, mas isso é didático, é para trazer cultura, é para trazer não sei o quê. Se não faz parte da grade curricular, os pais têm que ter o direito de decidir se eles querem ou não querem. Portanto, eu peço humildemente aos vereadores que se atentem a este projeto, obviamente pedindo o voto favorável desta casa, uma vez que este projeto não infringe nenhuma questão ideológica. Ele é um projeto que, independente de direita, de esquerda, ele é um projeto que ele vale para todas as crianças e vale para todos os pais. Se aquilo infringe a sua consciência, que esse pai tenha o direito de dizer aos filhos, o meu filho não vai participar desta aula. Repito, aquilo que está dentro da grade curricular, que seja mantido. E aí o aluno é obrigado a participar, porque faz parte da grade curricular. Agora, se é extracurricular, eu creio que os pais têm que ter esse direito. E repetindo para finalizar, isso vale para todos os lados. Como alguém que é cristão, evangélico, se o pai não quiser que o filho participe de uma aula em que vai se falar de uma religião evangélica ou católica ou assim por diante, o pai tem que ter esse direito, uma vez que está fora da grade curricular. Sendo assim, mais uma vez, reforço meu pedido de voto favorável a esse projeto e agradeço mais uma vez ao presidente. Consulta a liderança se deseja caminhar o voto. Aberta a votação.
Encerrada a votação, 15 votos favoráveis, 5 votos contrários. com 15 votos favoráveis, 5 votos contrários, o processo está aprovado. Justificativa de votação, por tempo de 1 minuto, a vereadora Juliana Fraga. Senhor vereador, presidente, eu votei contrário a esse projeto, porque realmente é um projeto que é bom, mas é chovendo molhado, porque esse projeto já existe. Na verdade, como professora da rede municipal e estadual, isso já acontece. Todas as atividades extracurriculares, todas as atividades são comunicadas aos pais, exatamente para os pais se anteciparem, né, se querem mandar os seus filhos ou não para participar, se querem que os seus filhos façam alguma atividade em relação àquele tema ou não. Então, isso já acontece. Então, para mim, eu achei que não votar contrário, mas já acontece. Justificativa de votação, vereador Sena. Presidente, quero cumprimentar aqui o vereador Apolinário, que é autor da propositura. Eu votei contrário, vereador, não pelo o objeto do seu projeto, mas porque vocês, vereadores da base, não votam um projeto da oposição favorável. E são projetos que rompem a questão ideológica e partidária. Acho que tem que ter um bom senso de avaliar os temas, os projetos, como, por exemplo, o projeto do vereador Tomás, que nós defendemos. Vossa Excelência votou contra, autorizando que crianças frequentem ambientes como a parada LGBTQIA+. Né? Ou pelo menos o texto está aberto e está vago e interprete do jeito que quiserem. Né? O senhor não foi no microfone e fez uma fala para defender as crianças, para defender ambientes de sexualização, de erotização infantil. Respeito, sou teu amigo, mas eu acho que falta incoerência, porque quando se defende projeto próprio, a gente tece pré-requisitos importantes e o senhor argumenta muito bem os projetos. Né? Mas eu votei contra apenas para contrapor a ideia de que nós também apresentamos projetos importantes e nós defendemos os projetos que são importantes e vocês simplesmente reprovam os projetos dentro do plenário, nas comissões, avocam os projetos das comissões, inclusive o senhor tem um índice de avocação, eu não sei se é esse o termo, um índice de avocação altíssimo na comissão, né? Ou seja, é preciso avaliar e fazer o que nós precisamos fazer dentro das comissões, trazer o projeto para o plenário para discussão. E nós não temos nem a oportunidade de trazer projetos para discussão dentro do plenário. Por exemplo, a Casa do Autista, que nós pedimos aqui para aumentar o repasse no orçamento para o Gaia, para aumentar o atendimento. Vossa Excelência votou contra. E tantos outros projetos que nós colocamos no orçamento, e Vossa Excelência votou contra em todas as minhas emendas. Conclua, então, assim, vereador. a incoerência é preciso se falar dentro desse plenário, com respeito a todos os parlamentares aqui, porque eu jamais vou desqualificar nenhum parlamentar aqui dentro. Mas só na discussão da ideia e do contraponto da incoerência de votação aqui dentro do plenário. Obrigado, presidente. Justificativa de votação, por tempo de 1 minuto, o vereador Tomás Henrique. Presidente, eu compreendo e respeito as preocupações do meu colega de bancada, vereador Sena, mas eu votei favorável ao projeto, né? A gente sabe que realmente já acontece, já existe o projeto, mas o vereador da base ele já sofre muito, né? Porque, veja, ele não pode fiscalizar o prefeito. Ele tem que blindar o prefeito de ser investigado. Tem que defender uma administração ruim. Deixa ele aprovar um projetinho para falar que está fazendo alguma coisa, né? Então, apesar de já existir, eu votei a favor. Em discussão o processo de número 8771/2025, projeto de lei número 273/2025, autoria do vereador Cláudio Apolinário. Inscrito para falar no processo por tempo de 30 minutos, o vereador Cláudio Apolinário. Senhor presidente, nobres vereadores e aqueles que nos assistem em casa, mais uma vez assumindo essa tribuna, mas com muita honra, apresentando mais um projeto de lei que eu creio ser absolutamente útil para a nossa cidade. Nós temos hoje uma cidade pulsante, uma cidade que cresce, uma cidade com mais de 700 mil habitantes,
e naturalmente, como qualquer cidade em franco crescimento, nós precisamos avançar. E eu diria que ao falar deste projeto, eu quero falar aqui sobre pessoas. Eu costumo dizer, ou eu tenho tido esta convicção, de que o meu mandato ele será movido por projetos que tenham como foco as pessoas. E este é mais um projeto que tem como foco as pessoas, assim como o projeto anterior, aprovado agora por esta casa, que trata da questão dos pais terem o direito de serem comunicados sobre a educação dos seus filhos. Agora nós temos este projeto que trata sobre a proibição de barracas em vias públicas da cidade de São José dos Campos. E eu creio que nós temos que ser práticos e absolutamente propositivos no que diz respeito ao que está acontecendo, não apenas em São José dos Campos, mas está acontecendo no Brasil e no mundo. E práticos em que sentido? Pessoas em situação de rua são um problema no Brasil e são um problema no mundo. Isso não é um problema exclusivo de São José dos Campos. Se nós olharmos para o mundo, e o que me chamou a atenção até para a elaboração deste projeto, foi uma mensagem que eu recebi de um ouvinte que nos ouve do Canadá. E esse ouvinte mandou para mim dizendo assim: vereador, aí no Brasil está tudo bom, porque aqui no Canadá, aqui a situação está trágica. E devido à liberação das drogas, o que se vê no Canadá, inclusive eu pedi que ele me mandasse, ele me mandou na época um vídeo, né, assim que foi nessa época que eu elaborei este projeto de lei, ele me mandou um vídeo onde ele passava pelas ruas e nas praças do Canadá, lotadas de barracas. Por quê? Pessoas que tomaram a decisão de não mais morar nas suas casas, acabaram indo para morar nas ruas. E o que essas pessoas fazem lá no Canadá? Elas vão aos faróis, elas pedem dinheiro, muitas delas, inclusive, colocando a sua situação trágica social. As pessoas, então, dão a elas a sua gorjeta, eles juntam a gorjeta, vão em uma loja e compram a sua barraca, e a partir daí estão protegidas do vento. E o que isso proporciona? Isso proporciona que essas pessoas acabem se estabelecendo como moradia nas ruas do Canadá. Ao ver este projeto, eu fui pesquisar se em outros lugares do mundo isso também acontecia. E está aí, senhores. Pessoas em situação de rua em Los Angeles. Segundo os números, 43.695 pessoas estão nas ruas em Los Angeles. Pessoas em situação de rua em São Paulo. Nós estamos falando aqui da capital. 93.355 pessoas em situação de rua. Aliás, a Prefeitura de São Paulo fez uma constatação de um aumento de 230% nas famílias em situação de rua entre 2019 e 2021, ou seja, exatamente o período de pandemia. Ou seja, pais com os seus filhos, com crianças, que devido à perda de emprego, acabaram indo para as ruas na capital de São Paulo. Agora, nós sabemos que essa é uma situação social. Nós não estamos falando aqui apenas de não ter barracas nas ruas. Nós estamos falando de uma condição social de pessoas que estão sofrendo porque ninguém mora na rua por, estou feliz porque eu estou morando na rua. Ele não tem o conforto da sua cama, ele não tem o conforto da sua casa, né, de bater o vento e ele não ter o vento batendo, ele não correr o risco de um assalto, né, ou pelo menos minimiza essa possibilidade. Se uma pessoa ela vai para a rua, é porque a condição de vida dela realmente está trágica. Obviamente nós temos a questão aí também da dependência química, de pessoas que acabam, pelo vício nas drogas, acabam tomando a decisão de ficar nas ruas. Então vamos lá, consideração que eu considero bastante importante. O número de pessoas vivendo em barracas e tendas está crescendo em grandes centros urbanos do mundo, refletindo a necessidade de um olhar humano, mas ao mesmo tempo sem permitir a desordem. Então nós, como casa legislativa, e pensando em algo que é visionário, porque talvez alguns me digam assim, não, mas em São José isso não acontece. E é verdade. Eu vejo, pelo menos por onde eu passo, nas ruas por onde eu passo, eu vejo pessoas dormindo, eu vejo pessoas lá enroladas em cobertores, mas até hoje eu particularmente não vi nenhuma pessoa morando em barracas. Mas aí, como diz aí o adágio popular, vai que essa moda pega. Ou seja, os camaradas vão para a rua,
eles pedem as gorjetas, entram aí uma Decathlon da vida, compram as suas barracas e começam a morar nas ruas. Então eu creio que é um projeto visionário, é um projeto que tem como foco olhar para estas pessoas e entender que isso não é dignidade. Uma pessoa que mora na rua, uma pessoa que mora em barraca, isso não é dignidade. Na realidade, ela certamente está vivendo de um momento conjuntural, emocional, psicossomático muito ruim, ao ponto de ela tomar essa decisão, porque cá entre nós, morar nas ruas, no frio, no barulho, correndo risco de assalto e tantos outros riscos, e a vulnerabilidade que acontece, certamente essa não é uma decisão racional, é uma decisão emocional baseada em fatores que levaram ela a esta condição. Portanto, eu creio que nós, como Casa Legislativa, nós como vereadores eleitos pela população, nós precisamos agir preventivamente, ou seja, antes que aconteça, nós já tomarmos alguma providência. E o que o projeto prevê? Fica proibido o uso de barracas e estruturas similares para fins de moradia em logradouros públicos do município de São José dos Campos. No parágrafo único, considera-se logradouros públicos, para efeitos desta lei, ruas, avenidas, calçadas, praças, parques e quaisquer áreas destinados ao uso comum. A proibição prevista no artigo anterior fica condicionada, e aqui vem a questão da humanização, fica condicionada à oferta pelo município de alternativas adequadas e dignas de acolhimento, garantindo inclusive o acolhimento provisório imediato e adequado em situações excepcionais ou emergenciais, até o encaminhamento para a solução definitiva. Ou seja, a ideia não é apenas a pessoa colocar uma barraca na rua e a prefeitura ir lá e falar, não, você tem que sair daqui, peraí. Mas qual é a condição para que essa pessoa saia? Temos abrigos? Temos estrutura? Temos atendimento psicossocial a esta pessoa? Ótimo, então essa pessoa vai ser convidada a que ela possa ir para o abrigo, ok? Então ninguém vai ser tirado na marra. Ou seja, o projeto, ele prevê que essa pessoa ela tenha dignidade. Portanto, o programa, no âmbito social, ele seguirá as seguintes diretrizes. Recolhimento das barracas e objetos que configurem moradia irregular, garantindo a preservação dos pertences pessoais dos indivíduos, ou seja, tudo aquilo que é dele permanece com ele. Orientação dos indivíduos sobre os serviços sociais e de acolhimento disponíveis no município. Ou seja, viu a pessoa com uma barraca na rua, ele será chamado e será dito para ele, olha, você sabe que tem um abrigo? Você sabe que tem um serviço social? Você sabe da possibilidade de você sair dessa condição de rua? E comunicação imediata aos órgãos responsáveis sobre casos identificados para oferta de acolhimento institucional e assistência social. E por que eu tenho dito que ele é um projeto não apenas no que diz respeito à gestão, de termos uma cidade limpa, uma cidade bonita, uma cidade com menos risco para todos? Porque dentro do projeto eu coloquei este item. Fica vedada a remoção forçada, sem a prévia comunicação dos serviços sociais e sem a garantia de alternativa digna e imediata para os indivíduos em situação de vulnerabilidade. Ou seja, a pessoa, ao ser abordada, ela será comunicada pelo serviço social de que existe abrigo, de que existe a condição de ela sair da rua e de ter dignidade. E aí, somente após este comunicado, se a pessoa mesmo assim se recusar, aí sim, esta barraca ou qualquer objeto que ele use para moradia será retirado e todos os seus pertences pessoais permanecem com ele. Portanto, senhores, este projeto apresentado, ele não tem como objetivo, ele não visa apenas a preservação da ordem pública e a segurança dos cidadãos, mas também reflete o compromisso com a dignidade humana, garantindo soluções efetivas para a vulnerabilidade social e promovendo uma cidade mais justa e acessível para todos. E eu quero repetir o que eu disse no início da minha fala. Os projetos que eu tenho apresentado, em sua absoluta maioria, não tem como foco apenas a ideologia, mas ele tem como foco a dignidade humana. O foco é em pessoas. E eu creio que nós precisamos tirar essas pessoas da situação de rua. E para isso nós precisamos ajudá-las e mostrar a elas que existe abrigo, que existe uma condição para que ela possa sair da condição que ela está. E eu termino, senhor presidente, com uma frase de minha autoria, que eu entendo que ela fecha este projeto. Nem abandono social e nem
desordem urbana. O que nós queremos é dignidade, cuidado e responsabilidade. Se nós trabalharmos desta forma, eu creio que nós vamos avançar. Então, mais uma vez, com muita humildade, peço aos vereadores o voto favorável a essa propositura, uma vez que eu creio que nenhum de nós queremos ver pessoas em situação de rua, nenhum de nós queremos ver pessoas morando em barracas. Então, o que nós queremos, obviamente, é tirar essas pessoas dessa condição. Portanto, eu fico pensando quais seriam os motivos para votarmos contra. Mas, claro, isso é de foro íntimo, cada vereador toma a sua decisão e pelos motivos que cada um tem o direito de abordar, mas fica aqui o meu pedido de votação favorável a esse projeto. Obrigado, presidente, e que Deus abençoe a nossa cidade. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Encaminhamento de votação, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, vou encaminhar contrário a esse projeto. Eu entendo os argumentos da situação do morador de rua, né? E é de fato no mundo inteiro, mas não é tirando a barraca, deixando ele ao vento, né, no frio, né, ou qualquer situação chuvosa, sem abrigo. Então, eu sou contra esse projeto. A gente poderia estar aqui reafirmando as políticas públicas para o morador de rua, né? Aí sim seria razoável, mas votar esse projeto simplesmente proibindo as barracas, eu sou contra, e quero aproveitar aqui para vincular essa questão a minha solidariedade ao padre Júlio Lancelotti, que é o maior defensor, lutador dos moradores de rua, e que hoje está sofrendo uma censura. Na véspera das eleições, o arcebispo Dom Odilo proibiu a transmissão de missa e suspendeu suas atividades nas redes sociais, e também ameaça a transferir a sua paróquia, onde ele atua há mais de 40 anos. Então, queremos aqui colocar nossa solidariedade ao padre Júlio Lancelotti. Sei que existe uma pressão dos fascistas, intolerantes, extremistas, né, para que tirem essa luz que ele é forte em defesa dos moradores de rua. Então, infelizmente, na véspera do Natal, nós estamos vendo esse ataque a essa grande liderança que é ao padre Júlio Lancelotti. Aberta a votação. Encerrada a votação. 14 votos favoráveis, 6 votos contrários. Com 14 votos favoráveis, 6 votos contrários. O processo está aprovado. Justificativo de votação, vereador Tomás Henrique. Presidente, prefeito, primeiro, só aguardar um pouquinho, vereadora. Primeiro, causa-me espécie que a prefeitura precisa de uma lei para desocupar logradouros públicos com barracas de moradores de rua. No entanto, o meu voto contrário não diz respeito a isso, mas sim a uma preocupação que me trouxe os patriotas que inclusive ficaram acampados no CTA ao longo de mais de 50 dias e que fizeram dali sua moradia temporária. Um projeto de lei desse, com um texto impreciso, pode justificar, por parte de um prefeito mal intencionado, perseguições a esses acampamentos patrióticos ou casos semelhantes de militância política onde há esse tipo de situação. Então, em proteção a esses patriotas que ficaram preocupados com o mau uso de um texto
dessa natureza é impreciso, ainda considerando a boa intenção do autor do projeto, mas o texto ele é impreciso, ele é muito amplo, então a gente precisa ter esse cuidado com os nossos patriotas para não prejudicá-los em novas ações. E defendendo que o combate aos moradores de rua e dependente químico deve acontecer com internação compulsória, coisa que essa administração não discute. Castigo de votação, a vereadora Mera Naum. Senhor presidente, meu voto é contrário. Tem outro voto por um erro no processo, mas eu quero deixar nos anais meu voto contrário, já disse, já falei inclusive da minha solidariedade no dia de hoje ao padre Júlio Lancelotti, que está sendo punido, censurado, e a nossa solidariedade. Então, voto contrário. Castigo de votação, vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, eu votei favorável ao projeto, parabéns ao vereador. Nós temos muitas situações de moradores de rua dentro da nossa cidade. Eu acho que, além desse projeto, dessa lei que foi aprovada, que as outras leis que já existem, que possam ser intensificadas, como um trabalho maravilhoso que é feito do apoio social. Eu tiro o chapéu para quem faz esse trabalho, porque é muito difícil, enxugar gelo, né, para convencer os moradores a irem para o abrigo, e que pudessem intensificar um pouco mais esse trabalho. Parabéns ao vereador pelo projeto, e a gente espera que a prefeitura ela possa ter perna para poder fazer esse trabalho de fiscalização, porque infelizmente a nossa demanda é muito grande dentro da cidade em relação aos moradores em condições de rua. Talvez a gente possa ter alguma dificuldade. Castigo de votação, vereador Sena. Presidente, mais uma vez aqui, com todo respeito e admiração que eu tenho pelo vereador Apolinário, mas eu votei contrário, já prevendo que o ano que vem, por exemplo, nós estaremos no ano eleitoral, e vai estar lá Lula e Bolsonaro nas ruas no ano que vem. Qualquer tipo de manifestação que possa acontecer o ano que vem, as pessoas irem para a rua, ou ocuparem as frentes de quartéis, ou qualquer outro tipo que caracterize barraca ou moradia temporária, essa lei vai proibir patriotas, nós conservadores de direita, a se manifestar e ocupar, por exemplo, uma calçada, uma via pública, uma praça. Então essa lei, ela vai tirar o direito. É uma barraca. Barraca é a redação está vaga, e aí a gente interpreta da forma que a gente quiser, tirando o direito daquelas pessoas que quiserem ocupar uma avenida, uma praça, para manifestar as suas convicções, as suas opiniões. Então, esse projeto, ele não resguarda a manifestação e a liberdade das pessoas, porém, já existe um trabalho social feito pela prefeitura e que precisa de ser valorizado, precisa de ser potencializado, né? De cuidado com as pessoas, com os moradores de rua. Então, esse projeto, sim, eu acredito que é importante e super vale maior investimento nesses projetos. Mas esse projeto eu votei contrário. Castigo de votação, vereador Petit. Obrigado, presidente. Também fui contrário por pensar, eu já vim várias vezes nesse microfone parabenizar o trabalho do apoio social. Eu vejo direto o apoio social, né? Já fiquei acompanhando ali, parei no local que o apoio social ficou por mais de 50 minutos tentando convencer, né, o morador de rua a ir para o abrigo, né? Temos vários abrigos, o vereador Apolinário está no outro microfone, acho que ele deve ter claro quantos abrigos temos em São José dos Campos, separado, né, por mulher, homem também. E, enfim, quando você apresenta um projeto desse, eu acho que enfraquece o trabalho do apoio social, da SASC, que tem que ser sempre muito forte, né? Independente se tem barraca ou não, o foco é o morador de rua. Esse ano, através de um ofício, e apresentar também um projeto, mas nossos projetos não caminham na casa, né? A participação de psicólogos juntamente com os profissionais, né, do apoio social. Isso sim fortaleceria o trabalho dos profissionais que estão lá imbuídos na retirada dos moradores de rua, né? Destinar uma nova vida, a profissões, a fazer cursos de capacitação, enfim, o trabalho que realmente
de recurso humano que tem a Secretaria da SASC em São José dos Campos. Eu acho que o fato de ter uma lei que proíbe barraca não vai mudar muito a realidade do morador de rua. O que vai mudar a realidade é sim o trabalho cada vez mais forte com profissionais e quem sabe a prefeitura nos ouve, né, e coloca profissionais psicólogos que podem conversar com aquela pessoa que está na rua por um momento de perder um relacionamento, da morte de parentes, não ter mais a parte financeira para manter a casa alugada, enfim. Ele parou na rua, mas não é o destino dele na rua. Com profissionais adequados, essa pessoa volta ao convívio da sua família, ao convívio da sociedade e não é uma barraca que vai determinar a retirada dele daquele local. Castigo de votação, por tempo de minuto, vereador Sena. Aí, ó. Cláudio Apolinário, perdoa. Pô, aí fica difícil, vereador. Ele deu a palavra para você, vereador. Mas vamos lá, senhor presidente, primeiro com relação ao comentário feito pelo vereador Petit, quero dizer que respeito, né, todas as ponderações, entendo que elas são legítimas e isso faz parte do parlamento. É claro que todo ponto de vista é visto de um ponto, então há aqui a minha divergência, eu entendo que o projeto é uma ferramenta exatamente para inibir esse tipo de uso e fortalecer o trabalho do serviço social. Porque uma vez que eles estão lá confortáveis, naturalmente eles vão rejeitar com mais veemência o serviço social. Mas eu quero me ater aqui à fala dos vereadores que me antecederam e que fizeram a consideração com relação a barracas que são colocadas e que amanhã poderão ser perseguição, né? Porque no tempo aí que fizemos as manifestações, inclusive eu estava lá, e fui em várias manifestações, estive em várias manifestações, e fazendo uma analogia como se isso pudesse ser uma forma de perseguição. Então me perdoe, mas com a devida vênia, eu acho que eu nunca vi um argumento tão mais estapafúrdio do que esse. Porque a questão é muito simples, se isso é verdade, a partir de agora os escoteiros estão lascados. Porque com a aprovação deste projeto, escoteiro não pode mais usar barraca. Pelo amor de Deus. Aqueles que fazem acampamento também, que sobem montanhas, né? Também tomem cuidado, porque a partir de agora, a prefeitura pode tirar a tua barraca. Gente, pelo amor de Deus. Tenhamos razoabilidade. Uma lei não desaplica a outra. O que nós estamos falando ali, que foi um argumento, é legítimo, eu respeito, mas que não faz nenhum sentido. Nós estamos falando em manifestações que a própria Constituição nos garante o direito de manifestar o nosso posicionamento político. Então não faz sentido dizer que uma coisa está coligada à outra, não faz sentido nenhum. Mas respeito o posicionamento de vocês e agradeço a todos que votaram a favor do projeto. Obrigado, presidente. Castigo de votação, vereador Sérgio Camargo. Quero justificar o meu voto contrário a esse projeto, tendo em vista que o projeto ele se transvestiu de um argumento de acolhimento, mas na verdade não é isso que a gente percebe. Porque quando que a gente fala de humanização, a gente fala de acolhimento, né? Concordo com o vereador Petit quando diz de psicólogos, a gente tem pastorais sociais na nossa igreja que saem pelas ruas acolhendo, levando a palavra de Deus, levando alimentação, levando cobertor para essas pessoas, porque a gente sabe que ali existe um problema social e que a prefeitura precisa atacar o problema social na raiz. Ela precisa acolher essas pessoas fazendo um convencimento de tirá-los da rua. E o projeto, ele tenta resolver o problema não com acolhimento, mas com a punição. Porque pela própria palavra do vereador, ele disse, se eles estão ali confortáveis, nós devemos tirar o conforto deles para que eles saiam da rua. Ou seja, daqui a pouco ele vai fazer um projeto de lei proibindo que as pastorais distribuam as marmitas, proibindo que as pastorais levem o cobertor no dia do frio, proibindo que as pastorais levem o café da manhã para essas pessoas, por quê? Para tirar o conforto daquelas pessoas, para que elas saiam da rua. E dessa maneira ele nunca vai resolver o problema, ele vai aumentar o problema. Então a gente tem que fazer verdadeiro acolhimento e não querer vencer pela punição, de tirar aquele conforto que ele está tendo naquele momento, que não é um conforto nenhum, na verdade, é um paliativo que ele está tendo naquele momento lá, mas querer dar essa punição para ver se o cara sai da rua. Então, por isso eu votei contrário. Encerrado o processo de votação, quero fazer um agradecimento aqui. Primeiro, agradecer a Deus por me trazer até na Câmara Municipal no dia de hoje, estar junto com vocês, e daqui para frente o futuro é dele, né? Agradecer a cada vereador pela parceria
desse ano 2025, a compreensão que vocês tiveram comigo como presidente, pedir desculpa de algumas coisas que eu fiz para vocês, mas agradecer a vocês de coração, essa parceria dos 20 vereadores que eu tenho aqui na Câmara Municipal. E agradecer também, né, o meu diretor-geral, o Michael Bocato, pela parceria que ele tem comigo, a paciência nesse ano. Eu não poderia deixar fora os servidores dessa casa, que sempre todos nos ajudam, mas em especial os nossos colaboradores. Aqueles que vêm aqui de madrugada, fazem o seu trabalho, porque quando a gente chega aqui, a Câmara está toda em ordem. Então, eu quero agradecer a todos vocês. E São José dos Campos, essa cidade maravilhosa, que 2026 venha, cheia de alegria, paz e saúde. O meu muito obrigado a todos vocês. Com a palavra, vereador Cláudio Apolinário. Presidente, no nosso recesso de junho para julho, eu não fiz isso aqui. E eu quero aproveitar esse momento, eu não posso perder essa oportunidade. Esse é o meu primeiro ano de mandato. Por mais que eu convivi durante 40 anos com meu pai na vida pública, meu pai se tornou deputado quando eu tinha 11 anos, é o meu primeiro ano no parlamento, é o meu primeiro ano aqui. E tenho aprendido muito. Né? Nós não somos perfeitos, muito pelo contrário, somos falhos, mas eu quero agradecer a cada um dos pares pela compreensão. Claro que há sempre alguns embates, isso faz parte do jogo político, mas é importante que a gente nunca leve isso para o lado pessoal. A gente entenda que o nosso papel aqui é defender as nossas pautas, é defender o nosso caminho. Então eu quero agradecer ao presidente que em inúmeros momentos me aconselhou, né, vereador, vai por aqui, vai por ali. Então eu quero agradecer os seus conselhos, até pela sua experiência de mandato, né, a todos os demais vereadores que também em algum momento me chamaram e puxaram até a orelha, vereador, ó, vai por aqui, vai por ali. Mas nós temos que ter a humildade de reconhecer o caminho, como hoje, por exemplo, que eu queria ter votado mais 2 projetos e fui orientado, eu entendo que é legítimo e tomei a decisão da retirada, conversei com os meus pares, eu entendo que este é um caminho saudável para o parlamento. E eu creio que essa Câmara tem muito a crescer. Então eu quero agradecer, presidente, ao senhor, agradecer também ao Maico, agradecer a toda a administração da casa, a todos aqui que a gente sempre, quando chega, eu faço questão de cumprimentar um por um. Parabéns pelo trabalho de vocês. Se não fosse vocês, certamente o nosso mandato ficaria prejudicado. Então eu quero dizer que agradeço a vocês e principalmente agradeço a Deus, presidente. Eu sou um homem de fé e acredito que Deus está me dando essa oportunidade de aprendizado. Então, muito obrigado pela parceria, caminhamos juntos e que venha mais um novo ano por aí. Deus abençoe. Obrigado, vereador, pelo carinho, pelas palavras. Com a palavra, vereador Sena. Presidente, quero dizer a minha tristeza que estou indo embora hoje, na última sessão do ano, que nós colocamos na pauta 3 projetos importantes. A aprovação da Casa do Autista, a aprovação da nomofobia e também o projeto que cria o programa de estímulo a mães atípicas, as mães empreendedoras. Esses 3 projetos foram adiados, infelizmente, jogado para ser votado no próximo ano, mas a gente espera que a gente tenha sucesso no retorno do recesso do ano que vem. Do mais, quero também aqui agradecer a todos os parlamentares, meu primeiro ano de mandato também aqui, uma experiência muito bacana, muito legal, o diálogo com as pessoas. Entrei dentro dessa casa respeitando os parlamentares, respeitando a cada um das pessoas que estão aqui, com o mesmo voto que nós obtivemos nas urnas, fomos eleitos para isso, não com o mesmo voto, né, mas fomos escolhidos. Parabenizar a mesa, os funcionários dessa casa, Vossa Excelência também, que conduz o trabalho de forma exemplar, a gente que vem de uma experiência também dentro do Parlamento Paulista, e a gente vê a tamanha responsabilidade que é conduzir uma casa legislativa. E Vossa Excelência conduz com maestria, e tenho certeza que o ano que vem será um ano também muito próspero para que a gente possa continuar trabalhando pela nossa cidade. E, para finalizar, deixar um abraço aqui da nossa deputada Letícia Aguiar. Obrigado, vereador, obrigado pelas palavras. Leva outro abraço para a deputada. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.